Irmãos, vamos para mais uma exposição de Apocalipse. E nós vamos nessa noite expor o capítulo 5. E eu peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias nesse texto. Apocalipse capítulo 5. O texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto maravilhoso. Essa cena do capítulo 6, irmãos, ela é exatamente a sequência do que está acontecendo no capítulo anterior, que é o capítulo 4. Nós já vimos que no capítulo 4 a cena ocorre naquilo que nós vemos que é a sala do trono de Deus. João, ele é levado pelo Senhor num êxtase, e ele vê aquilo que acontece nos céus. E quando ele se depara com aquilo que está acontecendo nos céus, ele vê que Deus governa absolutamente todas as coisas, porque ele está sentado no trono. Ele percebe também que a glória de Deus não tem mancha, nem a glória de Deus, nem o seu caráter tem mancha alguma. O caráter de Deus é puro. Deus no seu trono, e do trono de Deus, na verdade, saem juízos contra a terra, especificamente contra os ímpios. Mas mesmo diante de todos os juízos sendo enviados à terra, há algo que nos remete à esperança que o Senhor Deus promete para o seu povo, desde Gênesis até o final de Apocalipse, que é honrar a sua aliança. E isso nós reconhecemos com o arco-íris que circunda o trono de Deus, como uma lembrança: eu tenho um compromisso com vocês. Mesmo diante dos juízos que estão para
cair sobre a terra, o meu compromisso, a minha aliança com vocês, com o meu povo, com os crentes, ela permanece inabalável. Toda a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, estão ali presentes, representadas diante de Deus pelas figuras dos anciãos. Eu só estou aqui fazendo uma recordação daquilo que nós já expomos na mensagem anterior. A igreja toda, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão representadas diante de Deus por meio dos 24 anciãos, que são os patriarcas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Deus também, ou João também, vê a manifestação de Deus como uma vigorosa tempestade, porque do trono de Deus saem raios, saem vozes, saem trovões. Isso mostra que a presença de Deus não é algo comum, é algo que provoca assombro, é algo que provoca temor também, porque Deus não é como nós. A nossa presença talvez passe despercebida em alguns ambientes, mas a presença de Deus não passa, jamais. E João também vê um mar como se fosse um mar de vidro diante de Deus, que simboliza o pecado já pacificado. O mar que hoje simboliza a revolta humana contra Deus. Quando nós vemos aquelas cenas na televisão, muitas vezes, de mares revoltosos e destruindo às vezes as construções que estão ali à beira da praia, o mar, em uma linguagem escatológica de Apocalipse, Daniel também, sempre representou essa revolta da humanidade contra Deus. E esse mar de vidro, quando está na presença de Deus, é um mar dominado, é um mar que não está mais revoltado, é um mar que não está mais sujo. Então a humanidade diante de Deus agora, ela se assemelha muito mais a esse mar de vidro, pacificada, limpa de seus pecados, do que com a figura do mar como nós temos hoje. E temos então finalmente toda a criação de Deus presente nesse louvor na sala do trono. E continuando então a essa visão que João está tendo, o capítulo 6 vem nos apresentar outros elementos. E já no versículo 1, o capítulo 6, no versículo 1, o capítulo já começa com uma grande tensão se instalada ali. Não começa essa abertura do capítulo 6, não começa com talvez um ar leve, um ar que traz serenidade para o ambiente. Não, começa com uma tensão. Todo mundo está tenso aqui nesse momento. E por que isso está acontecendo, irmãos? Porque não existe ninguém que consiga abrir o livro e desatar os selos desse livro. Essa é a grande tensão no capítulo 6. E a grande resolução desse conflito vem a seguir. Então o conflito está instalado. O desespero está instalado aqui nesse momento do capítulo 6, versículo 1. Mas, diante dessas informações do versículo 1, algumas perguntas já podem estar rodeando a nossa mente. Primeiro, que livro é esse? Segundo, por que ele está escrito por dentro e por fora? E terceiro, por que são 7 selos especificamente que estão selando esse livro? São perguntas que, numa leitura desse capítulo, podem surgir na nossa mente e a gente vai tentar responder isso. Primeiro, que livro é esse? Essa é a primeira resposta que nós vamos buscar. Que livro é esse? Esse livro, irmãos, que na verdade não é um modelo de livro como nós conhecemos, como esse aqui, com capa, que você abre, você fecha. Ele não é um tipo de livro como esse. Os livros modernos que nós temos hoje surgiram muito tempo depois do que João está escrevendo. Mas João se refere a um pergaminho. E esse pergaminho são os decretos de juízo de Deus, contendo o propósito final de Deus para a história. Esses decretos de juízo que vão ser expostos no capítulo 6 em diante, capítulo 6 e 7 em diante.
Então, queridos, quando João está olhando para esse livro que está na mão direita de Deus, é como se Deus estivesse apresentando esse livro para aquela congregação que estava ali presente. E com isso, o anjo proclamando: quem que é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar esses selos? Então, quando nós observamos que esse livro é o final da história, João tem toda a razão de estar chorando. Porque diante dessa realidade de condução da história, de terminar a história, João percebe que não tem ninguém que possa abrir esse livro, que possa abrir esse pergaminho. Então, quando olhamos para esse texto e vemos a figura desse livro, esse livro representa de fato a história escrita por Deus. Toda a história escrita por Deus está figuradamente nesse livro. São os decretos de Deus, são aquilo que Jesus vai dizer muito bem quando esteve no seu ministério aqui na terra, que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus assim o permita. Então tudo já está determinado por Deus e escrito nesse pergaminho. Agora, por que ele está escrito por dentro e por fora? Lembrando que João está vendo um pergaminho. Os pergaminhos, quando são abertos, tem os dois lados. Por que ele não está escrito só de um lado? E por que precisa estar escrito do outro lado? Isso diz respeito, irmãos, a algo que é extenso, algo que preenche completamente todo o documento, não havendo espaço no pergaminho para mais acréscimos e nem lacunas. Ou seja, na história de Deus, nos decretos de Deus, na história que Deus já escreveu antes mesmo da fundação do mundo, tudo está escrito nele, nada está de fora. Deus não deixou nenhum tipo de lacuna, Deus não deixou nenhuma margem de erro, Deus não deixou absolutamente espaço na história que ele não saiba e que ele não controle. Por isso que esse pergaminho é escrito do lado de dentro e do lado de fora. É extenso, a história é extensa, os decretos de Deus são extensos, e a história que Deus está contando é uma história riquíssima. Eu me lembro de uma cena do filme As Crônicas de Nárnia, quando, quase no final, não me lembro qual é da sequência, mas quando o Aslan está diante da menina e ele diz para ela assim: no seu mundo eu sou conhecido por outro nome, vocês devem buscar me conhecer lá. Isso diz respeito à figura que o C.S. Lewis, que é o autor dessa sequência de livros, ele está dizendo que eles precisam reconhecer a figura do leão, que é o Senhor Jesus Cristo, no mundo inteiro. A história do mundo inteiro está baseada na obra criacional desse leão, do leão da tribo de Judá, que é Jesus. E nós precisamos reconhecê-lo na nossa história, na história do mundo. O que Deus está fazendo? Qual é a importância da obra de Jesus na consumação das coisas? E esse é o papel nosso como igreja. Nós precisamos reconhecer Jesus na história do mundo. Ele é o centro da história. E quando nós vemos que esse livro é o livro dos decretos de Deus, essa história tão extensa que ocupa os dois lados do documento, é porque é uma história valiosa que a gente precisa entender. Deus está contando uma história para nós. Será que a gente está ouvindo bem essa história? Será que nós estamos entendendo o que Deus está fazendo no mundo? E eu pego o gancho que o Márcio acabou de falar dessa história que está acontecendo lá em Brasília. Será que esses manifestantes, que muitos deles se dizem cristãos, estão entendendo que Deus continua no trono? Que ninguém precisa invadir lugar nenhum para tomar o poder à força, porque o Cordeiro nunca saiu do trono. Se eles tivessem consciência disso, se eles entendessem a história que Deus está contando no mundo, ninguém iria depredar nada, ninguém ia tocar fogo em nada, porque eles sabem que independente de quem está no planalto, essa pessoa vai descer. Mas Cristo está constantemente e eternamente entronizado.
E por que que esses livros, irmãos, estão selados, ou por que que esse livro está selado com 7 selos especificamente? Nos lembremos que, meu querido, obrigado. Meu toque estava para ir aí tirar esse negócio. Selos, queridos, até hoje a gente não tem mais essa questão. Agora eu estou em paz. Selos, até hoje a gente não tem mais essa questão de cartas enviadas. Ninguém manda mais carta aqui, né? Mas antigamente a gente tinha essa questão de enviar cartas. Se você queria se comunicar com outra pessoa, você tinha que enviar cartas para ela, e essa carta tinha selo, e o selo era a garantia de que aquela carta não foi violada. E a mesma função do selo das nossas cartas hoje era a função do selo antigamente, era garantir que o conteúdo não seria adulterado, que ninguém ia abrir aquela carta e acrescentar absolutamente nada. Então, quando esse pergaminho está selado, Deus está garantindo que Ele tem o controle da história, Ele tem o controle do conteúdo. Ninguém tem autoridade para mexer em absolutamente nada daquele livro. E esses selos colocados ao longo do pergaminho, os 7 selos, como nós já temos dito aqui, quando nós vemos que o número 7 é empregado em alguns contextos, 7 igrejas, 7 cartas, nós entendemos que o número 7 diz respeito à completude de alguma coisa. Então, quando são 7 selos que estão ali naquele pergaminho, não é algo sem propósito, mas diz respeito que é um plano completamente fechado, oculto. Ninguém tem acesso a ele. Fato esse que, se nós perguntarmos para alguém aqui, você sabe o que vai acontecer à sua vida daqui a 5 minutos? Ninguém sabe. Então, quando o texto nos fala que há um livro nas mãos de Deus, há esse pergaminho nas mãos de Deus, com os decretos de Deus, escrito por dentro e por fora, de tão extenso que é, mas selados, quer dizer que ninguém tem acesso a esse conhecimento. Ninguém tem o conhecimento, ninguém tem a capacidade de saber qual é o final da história que Deus está conduzindo. Em suma, é justamente isso que o texto está nos mostrando. E no versículo 2, irmãos, nós temos uma pergunta central, não só do livro de Apocalipse, mas de toda a Escritura. Toda a Escritura pode ser, talvez, vista nessa pergunta aqui. É talvez o grande questionamento de todos, de maneira implícita, obviamente, mas de todos os personagens bíblicos. E nós vamos ler mais uma vez esse versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Queridos, que pergunta importante. Que pergunta importante. E quando João não enxergou a resposta para essa pergunta, foi por isso que ele entrou em desespero. Esse anjo poderoso, ele proclama com voz alta, com voz poderosa, e ele pergunta não apenas para aqueles que estão ali, mas o texto é enfático, ele proclama isso a toda a criação, desde aqueles que estavam participando daquela sessão solene com o Senhor, na sala do trono, e aqueles que porventura, toda a criação, no mais longínquo universo, toda criatura ouviu essa pergunta desse anjo. Em outras palavras, esse anjo está querendo dizer: quem merece acessar o conteúdo desse livro? É isso que o anjo está perguntando. Quem merece acessar o conteúdo desse pergaminho? Essa pergunta é central na Escritura, porque a palavra digno, irmãos, faz referência a alguém que possui autoridade para executar os planos de Deus, tanto de juízo quanto de salvação. E aí nós entendemos por que não teve ninguém que se levantou. Quem tem autoridade, irmãos, para trazer juízo sobre a terra, mas também trazer salvação para a terra?
Algum ser humano consegue trazer juízo de Deus e salvação ao mesmo tempo? Essa é, em suma, a pergunta que esse anjo está fazendo. A dignidade que esse anjo está querendo descobrir se alguém tem, é justamente isso. Alguém tem autoridade para trazer juízo e redenção ao mesmo tempo? E aí a gente percebe que não. Queridos, mas eu gostaria que vocês percebessem que essa pergunta, ela já vem sendo respondida, entre aspas, desde o Antigo Testamento. Eu acho interessante, eu estava participando uma vez de uma conferência aqui em Goiânia, e eu achei interessante uma fala do pastor Heber Carlos Júnior. Ele disse que todas as histórias da Bíblia, elas fazem referência à grande história da salvação que Deus está realizando no mundo. Explico melhor. Quando Deus ele salva o seu povo do Egito e leva esse povo para uma terra prometida, ele está contando uma história, ele está dando um spoiler do que ele está fazendo no mundo. Quando Deus pune Golias e honra Davi, ele está contando a mesma história de salvação. Então, em suma, queridos, quando essa questão de trazer juízo e redenção sempre está ligada com o poder de Deus, a gente se pergunta: quem tem dignidade de fazer isso? Quem tem a dignidade, quem tem a capacidade, ou quem teve a capacidade de punir o Egito e libertar o povo? Quem teve a dignidade, a capacidade e a autoridade para punir Golias e exaltar Davi? Quem teve autoridade e dignidade para ser posto numa manjedoura ao nascer, mas governar soberanamente todas as coisas? Quem tem autoridade e dignidade para se submeter à cruz e triunfar sobre a morte? Quem teve dignidade e autoridade para punir Satanás e seus súditos, mas ao mesmo tempo colocar a igreja em segurança? Quem tem autoridade e dignidade para ser 100% homem, mas sem pecado, e ser 100% Deus também? Quem tem autoridade e dignidade para ser o autor e consumador da nossa salvação, irmãos? Vocês estão percebendo que esse é o grande drama da humanidade? É de sempre ter alguém que nos livra das mãos de um opressor e nos coloca em segurança ao mesmo tempo que pune esse opressor. É sempre a figura do Messias, é Jesus Cristo o tempo todo, que é o autor tanto do juízo quanto da redenção do seu povo. Se algum ser humano pecador for capaz de realizar tudo isso, esse seria digno de abrir o livro. Mas não há ninguém em todo o universo que consiga fazer isso. Quem tem essa dignidade, irmãos? Quem tem a dignidade de fazer todas essas coisas? Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode revelar e realizar os planos eternos de Deus. Somente Ele. E o verso 3 apresenta a resposta que nós já sabemos. Não há criatura alguma em todo o universo que seja digno de abrir esse livro. O texto é muito enfático. Em lugar algum, aqui na terra ou na galáxia mais distante, não há um ser criado que possa pegar esse livro das mãos de Deus e levar a história para a sua consumação. E aí o versículo 4 nos mostra que é justamente por isso que João se desespera. É porque ele chora. Por que ele chora dessa maneira, irmãos? E essa é uma pergunta também muito importante para a gente entender a gravidade de nós não termos um Redentor. Quando, às vezes, o mundo não entende isso, de que eles precisam de um Redentor, mas a gente não tem resposta. Às vezes a gente vai, talvez, evangelizar alguém e a gente diz:
Jesus pode te salvar. E aí essa pessoa pode pensar assim: por que eu preciso de salvação? Jesus pode trazer sentido para a sua vida, mas minha vida tem sentido. A sua pode não ter, mas a minha tem. Então são respostas que muitas vezes a gente não sabe por que a gente dá, e a gente não sabe endossar o que a gente diz. Queridos, mas olha o desespero de João. Por que João chora tanto? Porque ele não tem um redentor. Porque ser humano nenhum pode trazer redenção para ninguém. E aí, por não ter alguém que tenha dignidade de abrir o livro, quem conseguirá vencer o mal, irmãos? Quem vai conseguir trazer salvação se não tem ninguém para abrir o livro? Ninguém consegue dirigir o curso da história. A humanidade está presa em um ciclo sem sentido de mal, de sofrimento, de dor, de morte. E se o livro não for aberto, irmãos, significa que não haverá julgamento sobre o mundo perseguidor. Não haverá triunfo final dos crentes. Não haverá novos céus, nova terra. Não haverá herança futura. É com a abertura desse livro que nós obtemos o cumprimento das promessas feitas por Jesus em Mateus capítulo 5, versos 3 a 12. Eu te peço que você abra a sua Bíblia lá. Mateus 5, versos 3 a 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, abrir o livro é nós termos a garantia de que todas essas promessas aqui a nós serão cumpridas. Enquanto esse livro não é aberto, nós não teremos absolutamente nada disso, e a nossa esperança é vã. No versículo 5, nós percebemos que João está chorando muito, sem esperança de haver alguém digno de abrir o livro, até que um dos anciãos, que é um dos 12 patriarcas, ou um dos 12 apóstolos, conforme a exposição anterior, traz a boa nova capaz de mudar o semblante de João. O que muda o semblante de João aqui, irmãos? Qual é a mensagem que faz com que o choro de João, o choro de desespero, o choro de uma vida sem propósito, o choro de talvez ter frustrado tudo aquilo que a gente cria a respeito do Messias, qual é a mensagem que resolve o dilema de João, que também é o nosso dilema? A boa nova é que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E outra pergunta surge: o que ou quem o leão venceu? Esse leão que é o próprio Cristo. O que ele venceu ou quem ele venceu? O que eu e você não conseguiríamos. Cristo venceu o pecado, a cruz, a morte na sua ressurreição. Jesus, a partir desse momento que ele vence todas essas coisas, o pecado, a morte, a cruz, ele nos adota para a família de Deus, tirando o peso da ira de Deus sobre nós. E é por isso que lá na cruz, uma das falas centrais de Jesus é: está consumado.
Quando Jesus diz está consumado, irmãos, Ele está declarando a sua vitória. Ele está declarando que a morte não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E o maior problema de toda a humanidade, irmãos, não é a fome, não é a política, não é a corrupção, não é a violência. O maior problema de toda a humanidade é a inimizade com Deus. Mas aí você talvez diga para mim, mas eu não sou inimigo de Deus. Talvez o mundo, ouvindo talvez uma exposição como essa, alguém que não é crente ouvindo uma exposição como essa, vai dizer, mas eu não sou inimigo de Deus. Talvez ele faça até o sinal da cruz, Deus me livre de ser inimigo de Deus. Mas quando nós estamos tratando dessa questão, irmãos, é algo jurídico, judicial. Quando é que alguém se transforma em um inimigo de Deus? Quando ele nasce. Porque quando ele nasce, ele herda uma dívida que Adão fez em nosso nome. Quando Adão pecou, nós estávamos sendo representados diante de Deus na pessoa de Adão, e tudo que Adão fizesse ali no jardim do Éden respingaria em nós. Como Adão pecou, a morte entrou no mundo, e é por isso que nós morremos. Quando Adão pecou, ele se transformou num inimigo de Deus, e automaticamente nós nos transformamos num inimigo de Deus. Uma dívida foi lavrada do nosso nome. E aí vem Jesus e diz, e é interessante, porque Jesus é como se ele estivesse pegando esse escrito de dívida que Adão fez no nosso nome, e com o seu sangue ele está dizendo, você não deve mais nada para Deus, está pago. Isso é o que Jesus venceu. Isso é o que o texto está nos mostrando, que o leão da tribo de Judá venceu. Isso nos traz paz. E aí o versículo 6 descreve a chegada do Cordeiro até a sala do trono. O Cordeiro é o centro, irmãos. Ele é o centro, não é a criação que é o centro. Não são os anciãos, os patriarcas, os apóstolos da igreja, os líderes da igreja, eles não são o centro da sala do trono, mas Jesus é o centro, porque o texto nos mostra que esse Cordeiro está rodeado por esses personagens, a criação, a igreja, os anjos, todos estão olhando para Ele, esperando que Ele faça algo. E alguns detalhes importantes, irmãos, quanto ao que se vê a respeito desse Cordeiro. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus que morre para tirar o pecado do mundo. É exatamente isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o texto vai nos dizer que ele parece que foi morto. É isso que a frase como tendo sido morto significa. Parece que esse Cordeiro foi morto, mas ao mesmo tempo, preste atenção no que o texto vai descrever a respeito desse Cordeiro, porque ele é o Cordeiro que Deus providenciou para morrer em nosso lugar, mas esse Cordeiro tem uma aparência um tanto quanto estranha. Ele tem 7 chifres e ele tem 7 olhos. O que significa? Percebemos que esse Cordeiro está com algumas características de um Cordeiro que foi morto, mas ao mesmo tempo ele tem chifres e olhos. E os irmãos vão se lembrar disso nas exposições que nós fizemos lá do livro de Daniel, que chifre no Antigo Testamento, especificamente lá no Antigo Testamento, significa força e poder. Ou seja, quando a gente percebe que existe um animal estranho ali surgindo no livro de Daniel, e ele está cheio de chifres, isso descreve a figura de um reino que é muito poderoso. E esses chifres associados com a figura do Messias, desse Cordeiro, diz que esse Cordeiro ele tem muito poder. 7 chifres diz que ele é todo poderoso. Mas e essa questão de ele ter 7 olhos?
Isso é só uma figura para que a gente entenda o que João está vendo, irmãos. Esses 7 olhos significam onisciência. Isso diz respeito às qualidades de Jesus, além de ser um cordeiro humilde, que entregou a sua vida para morrer, ele também é poderoso porque ele tem 7 chifres, e ele também é onisciente porque ele vê todas as coisas sobre a terra, a partir do Espírito Santo. Então Jesus é esse cordeiro humilde, que entrega a sua vida, mas ele ao mesmo tempo esse cordeiro guerreiro, todo poderoso, representado pelos chifres, e ele é esse guerreiro onisciente, que vê todas as coisas. E aí do versículo 7 ao versículo 12, nós vemos que todos louvam o Cordeiro por ser o único digno de abrir o livro. Quando eles descobrem, irmãos, que existe alguém que pode abrir o livro, isso produz no coração daqueles personagens ali a necessidade de adorar, a necessidade de se curvar, de cantar louvores, de adorar esse Cordeiro. Quando ele pega o livro das mãos de Deus, o Pai, logo se reconhece que somente o Cordeiro pode levar a história ao seu desfecho. Ninguém mais pode levar a história ao seu desfecho, irmãos. Ninguém. Mais uma vez, sem a figura de Jesus na história, a gente está preso num ciclo vicioso de morte, de pecado, de problema, de doença, de corrupção. Sem Jesus a história não termina. Mas quando ele pega o livro, a gente percebe que a história vai ter um final. Todos se prostram diante dele. A criação, simbolizada pelos 4 seres viventes, os anciãos, representando a igreja, e cada um deles tem uma harpa e taças de ouro com as orações dos crentes. A harpa na mão, em uma das mãos dos anciãos, diz que é um instrumento que acompanham os hinos que são cantados nesse capítulo. Vocês perceberam que tem hinos sendo cantados desde o capítulo 4? Existe música no céu. E João está vendo que a harpa é o instrumento que acompanha esses hinos. E as taças de ouro com as orações dos crentes. Essas taças de ouro, irmãos, são objetos que normalmente se enchia de incenso para aromatizar os ambientes. Mas perceba que não tem incenso aqui dentro, literalmente. Perceba que o que tem nessas taças, irmãos, são orações. São as orações dos crentes, da igreja, que estão enchendo e perfumando o lugar. Isso nos mostra que as orações que você e eu fazemos, quando nós fazemos a partir de como o Senhor Jesus nos ensina a fazer, elas são como incenso para Deus. As nossas orações são como um incenso para Deus, são agradáveis a Deus, e elas estão ali na sala do trono. E o versículo 11: os anjos cantam, a criação canta, os anciãos cantam, e a igreja canta a vitória do Cordeiro e a abertura do livro. Estão percebendo que aquela tensão que estava instaurada bem no começo do capítulo 5, ela já começa a se dissipar? Agora o povo está com vontade de cantar. Quando eles percebem que a vida deles não está mais sem propósito, quando eles percebem que Jesus tem dignidade para conduzir a história, isso faz com que eles queiram cantar a Deus, cantar em louvor a esse Cordeiro. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a primeira parte do hino, que compreende o versículo 9 e o versículo 10, mostra que Jesus é digno
Primeiro, porque Ele entrega o que é mais precioso para nós. O que é mais precioso para você? A sua vida. E Jesus, Ele se torna digno de abrir o livro porque Ele deu a sua vida por nós. Ele também se torna digno, irmãos, porque essa entrega, essa morte sacrificial de Jesus, por conta dessa entrega sacrificial de Jesus, pecadores, como eu e você, são feitos filhos de Deus. E os que eram antes inimigos de Deus, com aquela dívida que Adão lavrou em nosso nome, que nos tornou inimigos, devedores de Deus, agora nós não somos mais esses inimigos. Nós agora somos parte de uma nação de sacerdotes que irão governar a nova criação, a nova Jerusalém, quando ela for instaurada aqui. E aí a segunda parte do hino, na verdade, que compreende o versículo 12, é um louvor a Jesus como o único que deve receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Porque somente a morte de Jesus resolveu, como eu disse, o nosso maior problema. Se eu tivesse morrido, irmãos, para pagar os meus pecados, a minha dívida ainda estaria lá com Deus. Se você morrer para pagar os seus pecados com Deus, a sua dívida ainda vai permanecer. Porque se eu e você tivéssemos morrido para pagar o nosso próprio pecado, a nossa morte não ia ser suficiente para que isso acontecesse. Por quê? Porque nós estamos manchados pelo pecado. Porque não dá para pagar a conta do pecado com mais pecados. Somente aquele que foi perfeito, aquele que foi um ser humano perfeito, podia, com o seu sangue perfeito, cobrir todos os pecados do seu povo. Por isso que Ele é digno de abrir o livro, por isso que Ele é digno de conduzir a história até o seu final, por isso que Ele é digno de abrir os portões da Nova Jerusalém para nós e nos convidar a ceiar com Ele. E o versículo 13 e 14, o texto se encerra com mais um outro hino entoado por toda a criação, a Trindade. Quero concluir esse texto, irmão, mas antes de, na verdade, concluir o texto, eu quero me atentar para um outro detalhe. E quando eu percebi esse detalhe nesse texto, irmãos, eu até fiquei emocionado, porque é um detalhe que pode até passar despercebido por nós numa leitura rápida desse texto. No final do versículo 11, há a menção, vamos ler de novo, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Quando João teve essa visão do Apocalipse, irmãos, isso quer dizer que o que estava acontecendo ali, essa figura dos anciãos, desses milhões, milhares de milhares, ainda era algo futuro. João está vendo o futuro. Não está acontecendo isso nos dias, mas ele está tendo um vislumbre do que vai acontecer no futuro. E isso não está acontecendo agora, ainda. Isso é um futuro ainda distante, inclusive de nós. Então perceba que quando o texto diz que ali existem milhões, milhares de milhares, quer dizer que nessa cena, João estava olhando para um povo ao qual nós também estávamos lá. Você e eu estávamos no meio dessa multidão que João estava vendo.
Isso é maravilhoso, porque mostra para nós o desfecho da nossa história, da sua história, onde você estará quando a história estiver quase terminando. Você e eu, que temos essa confissão pública de Jesus, que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, estaremos no meio dessa multidão que compreende milhões de pessoas. Nós estaremos lá cantando. É por isso que eu acho bonito fazer essa associação entre aquilo que nós vamos fazer lá, cantar o Cordeiro, louvar o Cordeiro, e aquilo que nós fazemos aqui. Isso que nós fazemos aqui é uma prévia do que vai ter lá no céu, desse momento que nós vamos participar. E aí que a gente chega nessa conclusão: gente, não dá para cantar o Senhor Jesus, não dá para louvar Jesus de qualquer maneira. Não dá para louvar o Senhor Jesus como uma prévia do que vai acontecer no céu. Não dá para louvar Jesus aqui dessa maneira displicente, sem compromisso. Mas você tem que cantar para Ele como se fosse a última música que você está cantando para Ele, como se fosse o último ato seu a esse Redentor que, mesmo você estando morto dos seus delitos e pecados, Ele resolveu te amar e te aproximar dEle e te dar propósito final. Você e eu estávamos nesses milhões e milhares de milhares. Todos os crentes de todas as épocas cantando juntos um novo cântico. Eu quero concluir então essa exposição. Quero fazer 3 conclusões e 3 aplicações. As conclusões, irmãos, elas vêm de uma pergunta: o que esse texto me ensinou? Primeira verdade que esse texto me ensina e ensina você é que a história seria um total desespero sem Jesus Cristo. O desespero de João é justificável. Não há sentido em absolutamente nada nessa vida se o final não for feliz. Eu quero fazer uma outra comparação de um filme antigo já. Talvez nem todo mundo conheça e tenha assistido esse filme. Os mais novos talvez não. Mas é um filme muito bom que chama Coração Valente. Quem já assistiu esse filme? Coração Valente. Eu não sei os irmãos que assistiram esse filme, mas o final dele me trouxe um incômodo. Eu vou dar o spoiler aqui, vocês não vão assistir mesmo? Eu vou dar o spoiler no final. O incômodo do final do filme é que o grande herói da história, ele acaba morrendo. E a história acaba ali, sem liberdade, sem esperança. Claro que ainda se tenta criar um ar de esperança, mas não tem. Você percebe que o ser humano, ele vive com essa expectativa de final feliz. Quem gosta de assistir novela aqui, levanta a mão. Não levanta não. Quem gosta de assistir novela e ter final ruim? Assistir final de novela e não ter um final feliz? Alguém gosta? Primeiro que ninguém assiste novela aqui, nem reprise. Queridos, não existe isso. O ser humano tem essa necessidade de redenção, de final feliz. Isso está dentro dele. Deus criou o ser humano e colocou a eternidade dentro dele, e essa eternidade faz com que ele busque finais felizes. Só que a gente percebe que sem Jesus Cristo, irmãos, não tem final feliz. Mas o desespero de João vai embora quando ele recebe a notícia da vitória de Cristo, que também é a nossa vitória. A história não termina com um final triste, com todo mundo entristecido, com o herói morrendo e não trazendo redenção, mas o nosso herói morreu
E o nosso herói está vivo. E esse herói está preparando um lugar para nós, para a eternidade. Essa é a primeira conclusão, essa é a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto. A história seria um total desespero sem Jesus. A segunda verdade que nós aprendemos com esse texto é que a vitória do Cordeiro nos leva a amá-lo e a cantar de todo o nosso coração a Ele. Todo o nosso coração. Quando se reconhece que o medo dá lugar à esperança, o nosso coração se enche de júbilo. E isso faz com que a gente cultue o nosso Deus de todo o nosso coração, como fizeram a criação, os anciãos, a igreja, esses milhares de milhares estão fazendo lá. Por que eles estão cultuando a Deus com tanto fervor? Porque eles entenderam que esse Cordeiro que venceu trouxe esperança, e isso faz a gente amar esse Cordeiro. Ele não precisava resolver nosso problema, não, irmãos. Deus sem nós continua sendo Deus, mas Ele quis nos tirar dessa vida sem propósito, e Ele envia o seu Filho para pagar o preço. E quando Cristo paga o preço, nós somos convidados a comer na mesa do Rei. Uma outra história que me deixa fascinado pelo que Deus é e faz por nós é a história de um descendente de Saul, chamado Mefibosete. Saul, os irmãos sabem que foi o grande perseguidor de Davi, quase matou Davi várias vezes. E Saul havia morrido, a sua descendência já tinha quase toda já tinha morrido, mas Davi descobre que tem um descendente de Saul que está vivo. Isso está descrito lá nos livros de Reis, Crônicas. E quando Davi descobre que esse Mefibosete está vivo, o que ele faz? Ele chama esse Mefibosete para cá, e ele diz para que esse Mefibosete se assente na mesa. E é interessante a pergunta que ele faz para o rei Davi. Ele diz assim: como é que um cão morto como eu pode se assentar na mesa do rei? Queridos, essa é a mesma pergunta que nós deveríamos fazer para Deus. Como é que um cão morto como eu pode puxar a cadeira e sentar na mesma mesa que Jesus Cristo está sentado? Como é que um cão morto como eu, um maltrapilho como eu, tem dignidade de se assentar na mesa com o Criador do universo? E aí é como se Deus estivesse respondendo para nós: não, por você mesmo, você não tem dignidade. E você sabe por que Davi convidou Mefibosete para sentar na mesa com ele? Não foi por causa de Mefibosete, foi porque Davi honrou o compromisso que ele tinha com Jonatas, filho de Saul. Fazendo o paralelo, nós também, como Mefibosete, não temos dignidade para estar na mesa com Deus, mas ele só faz isso por causa do seu compromisso com Jesus. Está entendendo? Quem é amigo de Jonatas se senta na mesa de Davi. Quem é amigo de Jesus se senta na mesa com Deus. E a terceira conclusão e verdade que nós aprendemos é que as orações dos crentes são como um incenso agradável a Deus. Ele não só ouve quando você está orando, quando você está chorando diante dele, quando você está desanimado diante dele, quando você está dizendo que a sua vida está uma bagunça. Ele não só ouve, mas ele age. E você pode ter plena certeza de que as suas orações sobem ao trono de Deus como se fossem incenso, e são agradáveis a Deus. Não que ele tenha prazer no seu sofrimento, não é isso, mas é que a conversa que você tem com ele é agradável.
não ache que a sua oração não é ouvida. Então eu quero aplicar esse texto de maneira prática para nós, queridos. Agora a pergunta é: o que eu devo fazer agora que eu sei de tudo isso? Primeira ação prática que você deve ter: de saber que não há história difícil demais que Jesus não consiga transformar. Não há pecado tão grave, exceto pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não há pecado tão grave que o sangue de Jesus não possa cobrir. Não há erros cometidos no passado que Deus não possa te perdoar. Não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Não há famílias desestruturadas que o Senhor Jesus não possa colocá-las no lugar de novo. Não há história difícil demais para Jesus resolver, irmãos. E diante disso eu quero convidar tanto você que já é crente, que está com dificuldade de entender a bondade de Deus, de entender que Deus pode te libertar de algum vício, de pecado, de transformar a sua vida, a sua mentalidade, a sua família. Tanto você crente que já perdeu isso de vista, ou quanto você que ainda não tem um compromisso com Jesus, entregue-se aos cuidados dele. Diga: Senhor, eu estou com as mãos vazias, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor conduza a minha vida. Essa é a primeira ação prática que você tem que ter: entregar tudo nas mãos dele, para que ele resolva. Não há história difícil demais para Jesus não transformar. Segunda aplicação prática que nós devemos fazer nessa noite: ore a Deus sabendo que isso é como um incenso para Ele. Ore a Deus. Você que não tem talvez a prática de orar a Deus, parar o seu dia para conversar com Deus, ore a Deus sabendo que isso é incenso, isso é cheiroso, isso é aroma para Deus. Como fazer oração como essa? Às vezes a pergunta é essa: como que eu faço uma oração como essa? Primeiro, não use de vãs repetições, mas converse com Deus. Busque em primeiro lugar a glória de Deus e não a sua. Santifique o nome de Deus. Só então peça aquilo que você quer para a sua vida. Peça o seu sustento diário. Peça aquilo que é interesse seu. Depois de você ter feito isso, rogue o perdão e santidade. E depois, ore pelos outros. Esse é um tipo de oração, irmãos, que sobe como um aroma para Deus. Faça suas orações a partir disso. Mas o mais importante de tudo isso você tem que pedir em nome de Jesus. Você já se perguntou por que a gente encerra as nossas orações com em nome de Jesus? Ou é só um hábito, é só porque foi ensinado assim e a gente não pensa? A gente encerra as nossas orações com em nome de Jesus, para que ao invés de Deus simplesmente olhar para nós, para as nossas orações, Ele atenda os nossos pedidos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus. É como se Deus tivesse, como se nós estivéssemos falando para Deus: Deus, eu estou pedindo tudo isso, mas eu peço que o Senhor olhe para a figura de Jesus, para atender o que eu quero. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. É o mais importante. E por fim, irmãos, quero encerrar esse texto dizendo: renda louvores a Jesus de todo o seu coração, em todo o tempo. Seja na igreja ou em qualquer outro local ou circunstância, que Jesus seja glorificado por você e através de você o mundo saiba quem Ele é. A partir dessas exposições eu rogo a você que não cante louvores ao Senhor Jesus, talvez como você já vem cantando há anos, sem meditar na letra, sem meditar no conteúdo, sem meditar em para quem você está cantando. Faça isso
sabendo para quem você está fazendo isso. Não estava no script, mas a gente vai tentar fazer isso agora, para ver se a gente entender o texto. Nós vamos cantar a Ele mais uma vez, para que a gente possa pôr em prática, pelo menos o último ponto dessa mensagem. E nós oramos e vamos encerrar o culto. Mas eu te convido então a ficar de pé, para a gente poder cantar mais uma vez agora, com todas essas informações, para que você tenha essa oportunidade de cantar para Ele, ensaiando quando nós estivermos lá naquela multidão de milhares de milhares. Receber a bênção, irmãos. Ó igreja amada pelo Senhor Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo e alvo das suas misericórdias desde antes da fundação do mundo, que você, ó Deus, ó igreja, pelo seu Deus seja fortalecida, que você, igreja, pelo seu Deus seja consolada e animada para esperar o retorno do nosso Rei, o retorno do nosso Cristo, desse Cordeiro que irá nos buscar
para que vivamos a eternidade com Ele. Receba hoje a paz, o amor e as ternas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.